Fala, Matheus, tudo certo, meu amigo? Ficou pronta a planilha, tá? Vou fazer aí o vídeo de apresentação. Cara, ficou uma planilha muito completa e vai te entregar todos os resultados que você precisa, tá? Então ficou bem bacana mesmo o trabalho aqui, beleza? Então vamos lá. Então a planilha, ela tem essa parte superior aqui que são os menus de acessos, tá? Então nós temos aqui 5 menus principais: cadastros, produções, créditos e débitos, presenças e faltas e os relatórios, beleza? Eu estou em cadastros. Dentro de cadastros eu tenho subcategorias, submenus. Cadastro de funcionários, de produtos e de funções, tá joia? Então vamos lá. Cadastro de funcionários. Aqui nada mais é do que o cadastro dos funcionários, nome e o status. O que é o status? Se ele está ativo ou inativo, tá? Aqui, Matheus, é muito importante não, por exemplo assim, o Vanilson ele não está mais no processo. Você não precisa apagar aqui, tá? Você vem aqui em inativa. Isso para você ter o histórico dele na planilha, porque uma vez que você apaga aqui, você não consegue enxergar ele mais em lugar nenhum, nos relatórios, enfim. Então, a ideia aqui é não apagar, beleza? Por isso que eu já criei o inativo aqui. Ah, o Vanilson não trabalha mais, vem aqui e coloca inativo. Entrou um novo, vem aqui, cadastra aqui, ó, Eugênio. E o Eugênio está ativo, beleza? Não apaga, não arrasta informações, é simplesmente um banco de dados, onde você vai alimentando o nome do funcionário e se ele está ativo ou não, tá joia? Então aqui eu já peguei baseado na sua planilha lá, então obviamente você pode fazer uma análise aqui, né, do início, você pode vir aqui apagar tudo, tá? Porque daí sim você vai startar a planilha. Paguei e aí coloca o seu horário, ativo, tal. Aí a partir do momento que você já fez isso, deixa, beleza? Mas eu vou manter aqui o que você já tinha na anterior. Ó, eu vou deixar aqui como ativo, tá joia? Cadastro de produtos, simplesmente o nome dos produtos, beleza? Lima, abacate, peguei também o que você tem. Aqui não tem a questão da quadra, tá? Não tá amarrado aqui, porque você vai colocar lá na produção. Nada mais é do que o produto e tem um limite, tá? Eu coloquei aqui, se não me engano, 25 opções de produtos. É importante ter um limite, né? Obviamente que esse limite, eu acredito que essa é a quantidade de, porque lá no relatório você vai ter um relatório lá de produtos produzidos, enfim, até para ficar mais limpo, tá? Então, por isso que eu coloquei um limite também, porque você não precisa colocar morcote, quadra tal, repetir ele aqui. Não, o produto é esse. O que vai definir aonde foi produzido é aqui nas produções, tá joia? E funções, que é basicamente o que você já tem, colhedor, descarregamento, caixaria fiscal, e deixei mais uma opção disponível aqui caso tenha alguma outra função, tá? Também tem um limite aqui de funções, que eu acredito que é o que você já tem na sua, que contempla já, tá joia? Então, cadastros simples, produto, função e os funcionários. Aí agora nós vamos para a parte de produções. Aqui sim deu uma mudada aí no jeitão que você fazia antes. Você tinha uma base onde você ia criando as linhas, as colunas aqui e conforme vai acontecendo. Então o que eu te falei? A gente precisa de uma base fixa, uma estrutura realmente onde você coloca as informações e vai gerando tudo por ali. Então isso aqui nada mais é do que isso. Olha que interessante isso aqui, tá? Então vamos lá. O que você tem aqui? Todas as informações que você tinha no anterior de uma forma diferente. Então aqui, eu estou produções, eu tenho dois botões também. Lançar produção, que é onde eu estou, e produções salvas, tá? Você vai fazer isso aqui, vai salvar a produção. Quando você salva, ele vai pegar tudo isso que você lançou aqui e vai salvar aqui, tá joia? Então vamos lá, vamos fazer uma simulação aqui. Que produto que eu estou produzindo? Pacote. Qual que é a quadra? Aqui sim, ó, M5, beleza? O dia da produção, hoje, por exemplo, esse vídeo está sendo gravado dia 21/3. E aqui depois você vai colocar o total da balança, vamos supor que deu 500 quilos. Aí beleza, tá vendo que tá cinza aqui, ó? Isso aqui você não digita, porque ele é um somatório automático da quantidade de caixas. Vamos para a parte superior aqui primeiro. Produto, quadra, data e o total da balança do dia. Aqui do lado, os valores, tá? Então, quanto que eu estou pagando por caixa para o colhedor, para o descarregamento, para a caixaria e para o fiscal, beleza? Por caixa produzida. Então, é aqui que ele vai fazer essa conta. O que você lançar aqui, ele vai ver a função que você vai colocar aqui embaixo e ele vai determinar aqui o valor, joia? Então, é toda uma matemática aqui, mas nada mais é do que você já tem hoje aí de trabalho, beleza? Então, parte superior é essa, coloca os valores e os dados da produção, beleza? Aqui embaixo, o nome do funcionário, ele é fixo.
tá? Ó, você não altera ele vem lá do cadastro. Então, ativo e inativo, ele vai estar aqui. O que você tem que digitar aqui na parte de baixo? A função. Lembra que eu te perguntei se era fixo? O Pedro Henrique sempre é colhedor? Não, você falou que pode mudar, dependendo do dia, ele pode estar fazendo tal função e outra, beleza? Então, aqui é o quê? Você vem aqui e altera. Vamos supor que seja fixo, né? Tá vendo que aqui já deixei tudo colhedor? Tá, mas você tem a opção de mudar. Falei, o Pedro, ontem ele era descarregamento, mas hoje ele está trabalhando como colhedor. Vem aqui e muda, beleza? Isso aqui significa que no dia 21/3, para essa produção, ele estava fazendo essa função aqui. Joia? Mudou. Vem aqui e altera. Então, essa flexibilidade você vai ter por funcionário. Então, você tem que alterar a função, se necessário. E aqui você vai colocar quantas caixas foram produzidas. Nada mais do que isso. Então, ele produziu 20, 50, 100. Esse aqui não produziu nada. Esse produziu... E assim por diante. Tá vendo que quando você digita uma produção, ele muda de cor, né? O amarelo quer dizer que é 0 e aqui ele já mudou. Quer dizer que esse aqui foi a produção. Então, basicamente, o que ele faz? O Pedro Henrique, a função dele é colhedor nesse dia, produziu 20 caixas. Qual que é o valor por caixa do colhedor? Está aqui em cima, 2,50. Você que coloca 2,50 vezes 20, então essa produção nesse dia aqui equivale a R$50 dele. Não é 2,50, é 2,30. Você vem aqui e altera. Tudo que tiver como colhedor vai ser vezes 2,30. Então, é o seu dia, é a realidade do dia. Terminei a produção, coloquei tudo, o quanto produziu, tal. Do Murcote, M5, é isso aqui, beleza? Salva a produção. Produção salva com sucesso. Para onde foi essa produção? Para cá, produção salva. Tudo que você lançou aqui, ele vem para cá de forma automática, nesse estilo banco de dados. O nome dos funcionários que produziram, se ele é ativo, a função, a quantidade de caixa, o valor por caixa, tudo certinho aqui, tá vendo? E aqui, produção salva, você tem como editar. Errei, Eugênio. Eu coloquei 500 lá do João Paulo, mas não é. Eu posso vir aqui alterar, que é 400. Só que daí você tem que alterar todas de forma manual. É 400, 2,30. Quanto que é 2,30 vezes 400? Você tem que fazer paralelo e inserir aqui, porque aqui não tem cálculo, entendeu? Aqui nada mais é do que colando o valor, mas você tem como alterar toda a informação aqui. Obviamente que você tem que ter um cuidado para não inserir coisa errada, beleza? Então, terminei a produção do Murcote. Volto aqui agora, produção da Lima, da quadra M6, no mesmo dia. Tá vendo? Então, nada mais é do que as produções. E aqui ele zerou tudo, aqui você vai lançar a produção do mesmo dia. Então, nesse dia aqui ele produziu de Lima isso, isso, e assim por diante. No final da balança deu 90. Beleza? Os preços manteve, salva a produção, salva com sucesso. Volta aqui, ele já vem aqui para baixo. Tá vendo? Lima, Murcote, Lima. Então, nada mais é do que fazendo isso aqui. É sua produção, de forma dinâmica, automática. Então, você digita os dados, os valores, a função e a quantidade de caixas. Valor, tudo já vem de forma automática, beleza? Então, produções salvas e lançar produção. Se eu, por um acaso, tentar salvar uma produção sem alguns campos essenciais, ele vai dar essa mensagem. Atenção, produção não salva. Existem campos obrigatórios não preenchidos. Verifique. Lembra que eu cliquei? Como que eu vou salvar uma produção sem ter o produto, sem ter a quadra, sem ter o total da balança? Então, ele faz essa validação aqui. Ele só vai deixar você salvar se você inserir esses dados. Beleza? Então, isso aqui, dados de produção, já valorizando também a questão da produção. Quanto que você vai pagar para cada um de acordo com a produção baseada nisso aqui. Beleza? Créditos e débitos. Isso aqui nada mais é para você lançar o que você acredita e o que debita dos funcionários fora a produção. Lembra que você comentou aquela parte paralela. Por exemplo, diárias, descontos ou algum outro pagamento. Então aqui você vai lançando mesmo. Como não é algo teoricamente fixo, então aqui que eu vou lá. Para o Pedro Henrique, então no dia 21/3, eu vou ter que fazer um desconto dele de R$100 porque ele faltou. É referente a faltas. Um exemplo, tá? Enfim. Ou seja, você está lançando um desconto. Tá joia? Isso aqui, Matheus, você pode lançar agrupado do mês. Por exemplo, já eu não quero ficar lançando tudo aqui. Eu sei que eu tenho que descontar dele no mês de março R$100 referente a faltas. Então você pode lançar em uma data só. O que determina aqui o período é isso aqui, mês e ano, independente do dia, tá? Então é isso aqui que vai determinar
quando que eu vou ter que descontar dele. Então você pode lançar dia 1º/3, não tem problema, desde que seja o valor do mês de março, entendeu? Ah, eu tenho um funcionário aqui, o José, que é diária. Então, ó, diária, dia 1º/3, beleza? Aqui mesma coisa, diárias. Ah, eu sei que eu tenho, ele trabalhou lá 20 dias no mês, a diária dele é 50, então 20 vezes 50, então a diária do mês dele é de R$1.000. Você pode lançar uma vez só, entendeu? Ou você pode lançar lançamento por lançamento, os R$50 todos os dias. Dia 1, 50, dia 2, 50, aí você vem aqui, seleciona o nome do cara e vai colocando. Então assim, o que eu quero dizer aqui, o que determina isso aqui é o mês. Então lá no relatório ele vai ler quanto que você pagou de diária, quanto foi de desconto, ou outros pagamentos, tá? Para ficar mais consolidado. Desconto, diárias e outros pagamentos. Talvez outros pagamentos que não sejam vinculados à diária, né? Algum serviço extra, algo diferente, aí você vem e coloca aqui outros pagamentos e coloca, trabalhou no fim de semana, papapá. Beleza? Registro. Beleza? Então aqui é um banco de dados onde você vai inserindo as informações, não tem que salvar nada, aqui já é o local que vai ficar salvo. E eu criei também um controle legal de presenças e faltas. Lembra que na sua lá, naquela tabela, você também colocava lá as faltas junto com a produção. Então aqui a gente dividiu. Uma coisa é produção, outra coisa são os descontos e acréscimos, bônus que você vai dar para ele, e outra coisa é controle de presenças e faltas. E que bem interessante também. O que você coloca? O dia, por exemplo, hoje é dia 21/3. Então isso aqui é interessante, Matheus, todo dia você fazer, tá? Presença e falta, porque lá no relatório, no final eu criei algo bem legal lá para trazer esse consolidado do mês. Então vamos lá, os funcionários tudo de forma automático também o status. A única coisa que você muda aqui é se ele foi presente ou falta. Por padrão, sempre já vai trazer presença, né? Ou seja, mais fácil você apontar o funcionário que faltou no dia 21/3 do que ficar colocando presença em todos. Então, por exemplo, dia 21/3 o Pedro Henrique estava, você vem aqui e coloca, olha, ele faltou. O Josimar faltou nesse dia. Você se vender aqui coloca falta, beleza? Quando o funcionário está inativo, lá no cadastro, ele já vai vir aqui inativo e aqui vai vir inativo também, tá? Ou seja, apenas para informar, lembra que eu te falei que você não precisa ficar excluindo o funcionário, não tem problema. Deixa tudo aparecendo e você determina aqueles que faltaram aqui. Então, vamos supor que nesse dia 21/3, o Josimar e o Josivaldo faltaram. O resto, tudo com presença. Você vem aqui, salva dia. Presenças e faltas registradas com sucesso. Tá vendo que eu dei ok, já voltou tudo para presença? Padrão. Aonde que salvou? Aqui, ó. Aqui é o seu banco de dados, beleza? Aqui que ele vai determinar aqui no dia 21/3, presença, falta, o mês. Então, depois vai ter um somatório. Quantas faltas eu tive no mês de março? Nesse caso aqui, 2. Quantas presenças eu tive? Essas aqui, beleza? Funcionário por funcionário. Vou de novo, agora eu vou para o dia 22/3. Todo mundo presença, ninguém faltou. Salva dia, ok. Ele vem aqui, já salva aqui embaixo, 21/3, 22/3. Vai criando um banco de dados, beleza? Aqui também você pode alterar. Errei, coloquei que o Vanderlan veio nesse dia, mas ele faltou. Você pode vir aqui e escrever, faltou. Opa, falta. Tem que escrever certo, tá? Então aqui você já vai ver que se ficar de outra cor que não seja verde ou vermelho, ele vai dar diferença. Então você tem que escrever certo, porque depois eu peço lá para ele ler exatamente esse nome, beleza? Então é isso. E aí, por fim, eu criei 3 relatórios automáticos, visões muito bacana. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Relatório geral evolução mensal, 2026, de janeiro a dezembro. O que eu tenho aqui de informação? Eu posso enxergar tudo isso de um funcionário específico ou de todos. Eu quero ver tudo que está acontecendo. Eu deixei todos aqui, ele vai trazer todos. O que significa isso? Quantos que eu produzi no total, geral, independente do produto, 770 caixas. Essas 770 foi só do colhedor. Isso aqui é exemplo, tá? Obviamente que eu lancei dados fictícios. Então ele traz a produção total e dividido por função, né? Então desse total, 100% concentrou-se aqui no colhedor. Mas aí você lançou lá descarregamento e tal, ele vai trazer aqui também, beleza? Mas eu acredito que o certo aqui é somar somente os da função de colhedor, né? Porque daí você coloca aqui alguns detalhes repetidos, né? Então aqui eu vou trazer só a do colhedor. Aqui também, ó, vamos lá, o apontado do dia aqui na produção, tá vendo? Ele só está somando o que é de função de colhedor.
Por quê? Se eu somar tudo, ele acaba duplicando, né? Por quê? Você coloca aqui no fiscal um valor total. Então, isso é um ponto importante. Ele só está somando o apontado do dia da função colhedor, beleza? Aqui também ele vai somar somente da função colhedor, quanto que eu produzi. Porque daí o resto ele acaba, o que descarregou é referente ao que colheu, a caixaria é referente ao que colheu. Então, sempre relacionado à função do colhedor, que é o total de produzido. Joia? Aí aqui embaixo tem a parte financeira. Aqui a parte de produção. Quanto que eu paguei no total? Paguei 2.671 de produção, né? Que o que é a produção? Caixas produzidas vezes o valor por caixa, 1.771. De diárias foi R$1.000, outros pagamentos foi 0. E eu tive um desconto de R$100 que eu lancei. Então esse total aqui ele soma e subtrai, beleza? E traz o total. No mês a mês você vai ter essa visão. E aqui as faltas. Então eu tive no mês de março 3 faltas. Os dias trabalhados não faz sentido porque daí ele vai somar tudo, né? Então nesse caso aqui, no geral, ele faz mais sentido as faltas. Se eu colocar um funcionário específico, ele vai trazer a visão daquele funcionário. O Ismael, ele produziu 50 caixas, né? No caso ele trabalhou o mês todo como colhedor, 50 caixas. Ele recebeu R$115 relacionado à produção e teve 2 dias trabalhados. E assim por diante, beleza? E aqui já está automático 100%. O relatório 2, ele já tem uma visão também de janeiro a dezembro, por produto. Aqui ele vai trazer todos os produtos cadastrados. Quanto que eu produzi de morcote, de lima e assim por diante, tá? Ele vai fazer todo esse somatório de forma automática. Eu posso ver total ou por funcionário, beleza? E o relatório 3 é o fecha geral, tá? Relatório de fechamento mensal por funcionário. Como que foi o Ismael no mês de março do ano de 2026? Produziu 50, aqui já está 100% automático e dinâmico. Ele traz todos os produtos que ele produziu, qual foi a representatividade, então ele produziu só morcote, então representou 100%, né? Ele não produziu lima, não fez nada. Financeiro, né? Quanto que ele teve de ganho por produção, de diária, ou dos pagamentos, ou desconto, o valor total recebido, quantos dias ele trabalhou no mês e quantas faltas ele teve, beleza? Aqui, ó, então o que eu faço? Eu determino só o funcionário, ele já traz toda a visão e altero o mês aqui, né, do mês que eu quero. Se eu gerar PDF, ele já vai para impressão, tá? Tem essa visão aberta, o que significa isso? Porque eu tenho mais linhas de produtos, tá vendo? Lá do cadastro, mas eu não quero imprimir toda essa linha em branco. Então, quando você tem a visão aberta, você enxerga tudo que, por um acaso, ele tenha produzido. Quando eu gero PDF, ele automaticamente, ele já, tira as linhas em branco e já fica na função de imprimir. Se eu gerar uma impressão, ele já traz tudo que produziu e a parte financeira também daquele funcionário do mês específico, beleza? 100% automático, dinâmico e objetivo, beleza? Então ficou uma planilha muito completa, né? Tá vendo que é tudo isso aqui, Deus, todas essas informações de relatório e tal, ele é 100% dos lançamentos. É o que você fez aqui, o que você lançou aqui e presença e falta, tá? Ele não está inventando nenhum número. Tudo que tiver divergente aqui, teoricamente, é porque em algum momento foi divergente aqui dos valores. Beleza?